Olá, tudo bem com vocês? Bia Batista por aqui e hoje vim trazer um tema super importante que todas as equipes e que todos os líderes passam por isso, que é trabalho em equipe. Todo mundo em algum momento precisa trabalhar em equipe e eu acredito que neste momento hoje o trabalho em equipe mais do que nunca ajuda a bater as metas, porque trabalhar em equipe é dividir a carga. Essa é a realidade. Quando você trabalha em equipe, você divide a carga, você aumenta a base para bater metas, a base para gerar impacto. E aí, com isso, você reduz a pressão. Então, é uma lei da física, quando você aumenta a base, você reduz a pressão em cima daquele ponto. Então, se vocês não sabem disso, Bia também trazendo informações para vocês. Isso é até uma frase que o meu chefe fala para mim. Mas então, o trabalho em equipe ele é muito importante porque o líder que não sabe fazer isso, o líder que não sabe como conduzir isso dentro da equipe, o líder que não consegue fazer isso, ele tende a ser um líder motor. Ele tende a levar tudo no braço, ele tende a arrastar a equipe sozinho. E isso com um certo tempo, durante um tempo funciona, mas depois de um tempo para de funcionar porque ele vai perder na força, vai perder na potência. E ele não consegue mais levar a equipe do jeito que ele gostaria. Ele não consegue mais fazer com que a equipe trabalhe daquele jeito. Porque ele exige muita força, exige muita energia para que o líder consiga fazer isso sozinho. Pensa, se tem uma equipe de 25 a 30 pessoas, o líder sozinho fazer isso fica muito pesado para ele. Entendem? Então, eu acredito que nesse caso é muito importante que o líder comece a distribuir as atividades para que ele consiga atingir os resultados dele de uma forma mais fácil. E aí eu tô vendo meu roteirinho aqui, viu, galera? As pessoas, em tudo... Um momento. Então, os líderes que não conseguem fazer as pessoas bater as próprias metas individuais ou dividir até mesmo essas metas, o líder que não consegue fazer a equipe trabalhar em equipe mesmo, ele não sabe fazer as pessoas trabalhar em prol do seu benefício próprio. Ele não consegue fazer essa pessoa enxergar que ela vai ter um benefício batendo a própria meta. E em geral, o que acontece nas empresas? Vou dar o exemplo de uma equipe de vendas. A pessoa tem uma meta de vendas e essa meta de vendas vem da meta do líder. Então, se a pessoa a equipe tem uma meta de 250 vendas e são 25 pessoas, geralmente é 10 vendas para cada pessoa. E aí, se a pessoa não sabe o porquê que ela tem que fazer 10 vendas, ela fica perdida. E se ela não tem um propósito para fazer as 10 vendas, aí, gente, não adianta. Então, o líder tem que fazer a pessoa entender o propósito do porquê que ela precisa fazer aquelas vendas. Mas não é o propósito focado na empresa, é o propósito focado dentro dela mesma. Entenderam? É o líder olhar para ela e falar assim: fulano, por que você precisa bater essa meta? Qual é o seu objetivo pessoal para você atingir e bater essa meta? É isso que vai fazer com que a pessoa tenha o gás para correr atrás da meta no decorrer do mês. E o líder que não consegue fazer a pessoa entender esse propósito fica perdido. A meta dele praticamente vai embora. Às vezes tem algumas pessoas que já estão mais engajadas, faz pelos outros e ele bate a meta por tabela. Mas se ele conseguisse fazer com que todos da equipe entendessem o propósito da meta, ele atingiria os resultados muito mais fácil e com muito mais velocidade. E aí, tem alguns problemas, alguns conflitos dentro das equipes que os líderes não sabem lidar. E isso é um problema, eu acredito que 90% de todas as equipes quando começam, que já estão rolando, fofoca. Tipo assim, sempre tem aquela fofoquinha dentro da equipe. E sempre tem aquele clima de intriga, sempre tem aquela discussão, uma pessoa que não gosta da outra. E aí o líder tem dificuldade de lidar com esse tipo de situação. Então, isso atrapalha o trabalho em equipe. As pessoas não gostam de trabalhar em climas ruins, entendeu? Então,
Quando a pessoa tá num clima desmotivado, nossa, lá vou eu de novo, para aquela equipe, para aquela empresa, para aquele saco de lugar, com aquelas pessoas chatas, com aquele líder chato que sobe e cobra meta, que sobe e cobra resultado, a pessoa não entrega. Então, esse tipo de clima, esse tipo de situação faz com que a equipe tenda a não bater o resultado também. Então, um dos impactos muito grandes no trabalho em equipe, que não faz a equipe bater as metas, é as intrigas e as fofocas. E tem muita gente, muito líder que não sabe lidar com isso, vai empurrando com a barriga, não, outro dia eu resolvo, deixa eles já são adultos, eu não tenho que me meter nisso mesmo, no final do mês eu dou um jeito, o fulano tá batendo mais a minha meta e eu vou conseguir pegar de um outro jeito de outro. Então, assim, se toda a equipe focar em trazer o resultado, você vai ter um resultado melhor e vai atingir a sua meta além do possível. Mas, em geral, o que acontece é que essas pessoas nem batem as metas. Quando o clima da equipe tá ruim, quando tem muita fofoca, quando tem muita intriga, quando tem muita conversinha, e aí o líder passa, a galera tá de tititi, aí o líder chega, todo mundo para, sabe? Parece que chegou o assunto. Vocês já devem ter passado por isso. Então, se você já passou por isso, você sabe o tanto que isso é desconfortável, o tanto que isso é ruim. E a equipe, o trabalho em equipe, realmente em equipe, isso não acontece. Pode até acontecer em alguma circunstância de ser um assunto externo, mas não um assunto interno da própria equipe, da própria empresa, porque você sabe quando o assunto é da equipe e da empresa e quando não é. Então, neste caso que eu estou dizendo hoje, é quando o assunto é da empresa. Ó, lá vem o chato, lá vem aquela insuportável, sabe? Você percebe isso da sua equipe. Se a sua equipe tá vendo isso de você, significa que o trabalho em equipe não tá fluindo. Ele tá muito longe do esperado, ele tá, sabe, distante do que você precisa para conseguir atingir verdadeiramente seu resultado. Ou atingir um resultado muito melhor. E eu acredito que se você tivesse com um resultado muito bom, você não tava nem vendo esse vídeo, né? Um exemplo de liderança, não sei se vocês já viram, falando sobre liderança, um exemplo de liderança é o Bernardinho. Ele até escreveu um livro. É aquele cara do vôlei, sabe? O técnico de vôlei. Ele tinha uma equipe de vôlei e a galera tava meio zoneada. Se vocês já tiveram a oportunidade de ler o livro dele, depois comentem aqui. Se vocês não leram ainda, eu acho uma boa opção, porque ele traz muitas sacadas de liderança lá. O time dele estava meio desfocado e aí ele começou a enraizar a liderança dentro do time dele. Ele começou a abrir a liderança dentro do trabalho e enraizar realmente a importância do trabalho em equipe para a galera. E ele foi trabalhando isso no dia a dia, ele foi colocando as pessoas para fazer isso. Eu lembro de um episódio que aconteceu, que eles iam jogar no exterior, eu não lembro aonde. E aí o voo atrasou. E eles precisavam treinar e tava todo mundo dentro do avião, naquele clima gostosinho, porque lá no lugar que eles estavam tava frio. E aí, esse dia em específico, eles precisavam treinar, porque no dia depois eles iam para uma competição e a equipe era muito boa. E aí o Bernardinho tirou a galera da zona de conforto nesse dia. Ele tirou todo mundo de dentro do avião e pôs todo mundo para treinar e aquecer no frio que tava lá nessa cidade. Eu não lembro da cidade. Mas tava um frio assim, sabe? Absurdo. Todo mundo com aquela roupa, tirou todo mundo do avião e falou, vamos galera, treinar. E aí tirou a galera da zona de conforto, que era o avião quentinho, e pôs todo mundo para treinar fora do avião até o voo sair. Então eles treinaram ali porque eles sabiam que não teria tempo e eles sabiam que não teria habilidade, eles não teriam as habilidades suficientes para treinar o tempo suficiente para poder fazer a competição contra aquela outra equipe. E aí, eles depois, eu não lembro muito bem se eles ganharam ou não, mas o resultado da equipe sempre foi muito positivo, porque a função do líder é tirar a equipe da zona de conforto, mas para ele fazer isso, ele tem que estar muito seguro de si, e ele tem que estar muito ciente do qual é o trabalho em equipe que essa equipe tem que realizar. E o Bernardinho fez isso muito bem. Agora eu vou dar um outro exemplo muito simples de trabalho em equipe para vocês. Eu tenho certeza que se você não assistiu isso ainda, algum filho seu, alguma pessoa da sua casa já deve ter assistido.
aquele filme Vida de Inseto. No filme Vida de Inseto tem um personagem principal que ele sempre quis ser o mais esperto de todos e ele tenta uma forma de coletar os alimentos mais rápido. Eu não lembro o nome do personagem, mas depois eu coloco aqui uma fotinha dele pra vocês. E aí ele tenta, de uma forma ou de outra, pegar os alimentos mais rápido. E em uma dessas, ele joga todo o alimento que os gafanhotos iam pegar depois, fora, dentro do rio. E aí, toda a equipe, o formigueiro que tava lá, ficou com muita raiva dele. Porque eles estavam desesperados, estava chegando o inverno, os gafanhotos iam chegar e eles não teriam comida para poder estocar. E aí veio a menininha e a rainha, né? A menininha acho que era filha da rainha. E eles começam a desenvolver um trabalho em equipe. E esse trabalho em equipe é o que faz toda a diferença. Então, é só mais uma prova de que o trabalho em equipe realmente faz a diferença dentro da equipe. Porque quando você tem uma equipe focada, direcionada para alcançar o resultado, você consegue levar a sua equipe para um lugar mais alto, você consegue bater as suas metas com a sua equipe organizada, com a sua equipe treinada, com a sua equipe preparada. Só que para isso tem que tirar a galera da zona de conforto. E isso nunca é legal, entendeu? Porque assim você não vai bater o seu resultado. Você não vai conseguir o seu melhor resultado se você não tirar a sua equipe da zona de conforto. E é óbvio que tem um carinha lá que todo mês bate a meta dele, que ele, eu sou muito bom, eu sou muito foda, eu não preciso disso, eu não preciso de treinamento. Mas ele também precisa, porque se hoje, do jeito que ele já está batendo as metas dele, imagina se ele fizer um treinamento para melhorar e potencializar ele. Então ele vai ficar muito melhor. Então tem que tirar a galera da zona de conforto sim, porque é isso que vai fazer o resultado melhorar cada dia mais. E aí, eu sei que existem algumas pessoas que falam assim pra mim, mas a minha equipe nunca vai ser unida. A minha equipe é porque você não conhece o fulano e o ciclano que tem lá, porque se eu botar os dois juntos na mesma sala, eles quase se matam. Porque é um absurdo isso. O fulano e o ciclano se odeiam. O fulano se vê o ciclano, nossa, dá até briga. Eu já não sei mais o que eu faço. Os dois são muito bons de resultado, mas eles não se suportam. Gente, se tá lá é porque precisa trabalhar. Não é hora de ficar de intriguinha. A intriga é da porta da empresa pra fora. Dentro da empresa ele tem que ser profissional. Ele tá lá para trabalhar e ele vai trabalhar em equipe sim. E é a sua função, você é o líder, você é o responsável por fazer esse cara entrar no eixo. Porque se você que é o líder não acredita que você pode fazer isso, quem é que vai? Eu não vou. Eu não vou fazer você acreditar que você tem potencial. Mas você tem potencial para dizer pro seu cara que quem manda na equipe é você. Porque o resultado é seu. Você não vai deixar o fulano ou o ciclano estragar seu resultado. O resultado da sua equipe depende de você, depende de como você vai direcionar a sua equipe. E se você não está seguro de que você é capaz de bater as suas metas e fazer sua equipe trabalhar em equipe, nem o Papa vai fazer eles acreditar nisso. Entenderam? Perdão, Papa, mas assim, eu acredito que o poder da mente, o poder do subconsciente, ele é muito grande. E se você acha que você é capaz, você realmente é capaz. Mas se você acha que você não é capaz de bater seus resultados, você também não é capaz, você vai estar certo. Então, tudo que você acredita, você vai estar certo. E eu tenho certeza que você é capaz de bater seus resultados. Você só não sabe as ferramentas corretas para fazer isso. No caso do trabalho em equipe, você precisa fazer a galera entender que eles estão lá para trabalhar, e eles não estão lá para brincar. E eles vão ter que trabalhar em equipe sim, eles vão ter que apoiar a equipe sim. Eu já falei isso em um outro vídeo, mas quando eu era supervisora, eu tive várias intrigas dentro da minha equipe. Mas em momento nenhum eu deixei isso prevalecer. Eu sempre meti o pé na porta e falei, quem manda aqui sou eu. Quem decide as coisas aqui sou eu. Se você quer ficar emburrado com o fulano ou com o ciclano, o problema é seu. Você tá aqui para trabalhar e para ser profissional. Se você quer meu apoio, você vai ter meu apoio. Mas se eu não estiver aqui, é um ajudando o outro. E não tem essa de que você não vai ajudar o outro porque eu não estou aqui, ou por isso, ou por aquilo.
A equipe tem que trabalhar em conjunto ao ponto de que você não é nem necessário lá. Esse é o ponto da equipe perfeita. A equipe excepcional é quando o líder não precisa estar lá para ela funcionar. Ela roda sozinha. Tudo, as metas são batidas sem o líder. Eu não ficava, na época que eu trabalhava lá, eu não ficava preocupada se eu ia ter venda ou não, se eu ia bater meta de qualidade ou não, se as pessoas estavam trabalhando ou não. Eu sabia que a minha equipe estava lá e que eles iam fazer o melhor deles. Porque eu tinha plena convicção de que eles trabalhavam em equipe e que eles faziam isso. E aí você tem que desenvolver isso dentro do seu time. As pessoas precisam trabalhar em equipe, elas precisam trabalhar juntas, independente de você. Você tem que fazer essas pessoas se tornarem autônomas ao ponto de você não precisar estar lá para as coisas funcionarem. Eles conseguirem resolver os pequenos, os médios e os grandes problemas. Ou, se eles não conseguirem resolver, pelo menos eles consigam falar assim: ô fulano, me ajuda a resolver esse problema? Para não ficar lá batendo cabeça sozinho. Entenderam? Mas então, continuando. Falando sobre o fulano e o ciclano que não se gostam e que não se suportam. Voltando só mais um pouquinho nesse assunto. Quando você tem esse tipo de problema dentro da equipe, você tem que tratar essas duas pessoas como profissionais. Essas pessoas são adultas, responsáveis, maior de 18 anos, com toda certeza. E eles estão lá para trabalhar porque todo mundo sai de casa e passa pelo menos 6 a 8 horas por dia junto com a equipe. Então eles passam mais tempo no trabalho do que com a família deles. Então eles precisam entender que é muito importante eles se apoiarem e se ajudarem para trabalhar em equipe. E eles estão lá justamente para quê? Para trabalhar, não tá lá para brigar, para fazer fofoca. Se quiser discutir, se quiser brigar, vai brigar da porta para fora. Porque dentro da empresa, na sua equipe, eles vão trabalhar em harmonia. E você precisa internalizar isso dentro de você. Não é porque o fulano não gosta do ciclano que eles não vão trabalhar bem juntos. Se você acredita nisso, você está certo. Mas se você diz para você mesmo que você não aceita esse tipo de comportamento, isso não vai acontecer dentro da sua equipe mais. Eles vão dar um jeito de trabalhar junto. Nem que seja falar só o necessário. Eles não são obrigados a se gostar, que isso fique muito claro. Mas eles são obrigados a conviver entre si, porque eles escolheram ficar lá. E se não estão satisfeitos em trabalhar com o ciclaninho ou com o fulaninho, eles têm que escolher ficar na empresa ou sair. Mas essa não é uma decisão sua, visto que o problema é dele. Certo? Acho que tá dando para entender, né? Porque se a empresa está servindo, se a função que ele está fazendo ele gosta, se o que ele quer é aquilo, se ele tá batendo as metas dele, se ele tá alcançando os resultados e ele continua sem querer trabalhar lá por conta do fulano ou do ciclano, gente, a escolha dele é continuar. Você não vai mandar o cara embora por conta disso. A não ser que ele parta pra porrada, né? Porque aí a CLT te respalda, porque é agressão física dentro da empresa. Isso aí a gente não pode permitir. Mas eu não tô falando desse tipo de situação. E aí, um jeito não muito inteligente de fazerem essas pessoas, já vou começando assim, a resolver esses problemas. Um jeito não inteligente de fazer essas pessoas trabalharem em equipe é competirem entre si. Pensa só, se o fulano não gosta do ciclano, se você já tem uma rixa dentro da equipe, você vai dividir a equipe no meio para fazer competição? Não vai, né, gente? Não vai, porque aí mesmo que você vai dividir a equipe, você vai bater o seu resultado. Vai. Você vai conseguir bater seu resultado, mas isso vai ser a curto prazo. A longo prazo, você vai destruir a sua equipe. Vai chegar num momento que vai ficar tão insuportável para você conciliar essas duas situações que você não vai conseguir mais saber o que fazer com essas pessoas. Você não vai ter mais recurso do que fazer com essa galera. Entendeu? Porque a equipe vai estar dividida, rachada no meio. E isso é muito ruim. É a última coisa que você quer, é a sua equipe mais dividida do que ela já está. Entenderam? Você precisa fazer essa galera unir, não separar. Então, uma estratégia que você não deve fazer é fazer uma competição entre as duas equipes.
Porque eu já fiz isso quando eu era líder. Eu fiz uma competição de vendas e aí eu dividi a equipe. Olha, fulano, fulano e fulano. E aí a besta aqui pôs as pessoas que eram afins próximas. Então tinha 2 panelinhas, separei as 2 panelinhas em 2 grupos. E aí tinha uma galera que era mista, eu botei essas em grupos separados. E aí o que esse povo fez? Eles se uniram cada vez mais. E eles ficaram cada vez mais unidos. E foi muito bom, eu bati muita meta, fiz muito resultado. Mas o que adiantou? Não adiantou nada, porque a equipe continuou desunida e eu só arrumei mais problema. Pra depois unir essa galera, deu um trampo, ó. Deu muito trabalho. Porque esse tipo de competição não dura pra sempre. Não sei se vocês sabem, né? Mas não tem como você fazer essa competição o resto da vida, vitalícia. Então você precisa fazer com que essas pessoas trabalhem em equipe juntas, não separadas. Combinado? Dê feedback de qualidade nas pessoas. As pessoas, geralmente, quando tem esse tipo de problema em trabalho em equipe, não sabem que é importante para você, que elas precisam trabalhar em equipe. Então, você vai lá conversar de um por um com essas pessoas e vai dizer: a partir de hoje, dia 19/12/2020, momento que esse vídeo está sendo gravado, vocês vão começar a ver algumas mudanças na equipe, porque nós vamos trabalhar em equipe. Nós vamos, a partir de hoje, fazer algumas atividades em conjunto para que a gente comece a desenvolver habilidades de trabalhar em equipe. Porque eu preciso que vocês sejam pessoas mais autônomas até para o próprio desenvolvimento de vocês. Converse e fale isso com clareza para as pessoas, para que ninguém tenha dúvida do que você está falando. Então, diga para elas realmente que você vai começar a fazer isso e que isso vai gerar uma certa mudança e que vai ser difícil. Porque vai, principalmente para você, porque é uma coisa que você não está acostumado a fazer. Vai te tirar da zona de conforto também. E aí, você, para essa equipe começar a trabalhar em equipe, você vai explicar para todos eles que você vai começar a trabalhar em equipe, que isso vai exigir mais deles e vai deixar isso claro para todo mundo. Não deixa de falar isso para ninguém. Fala com todos, anota um nome, faz uma listinha. Eu já falei que eu sou viciada em lista, né? Mas faz uma lista de todos os nomes de todas as pessoas e fala: com o fulano eu já falei, com o ciclano eu já falei, com o beltrano eu já falei. Fala com todos. Terminou de falar com todos? Daí você começa oficialmente as mudanças. E aí você vai mostrar para essas pessoas, se liga nesse passo a passo. Você conversa com todos e aí você vai mostrar para as pessoas onde vocês estão. Hoje nós estamos em tal lugar. Nós estamos com o nosso resultado em X. E eu quero que o nosso resultado chegue em 2X. Eu sei que não vai ser de um mês para o outro, galera. Eu sei que não vai ser fácil. E eu estou aqui para apoiar vocês no que vocês precisarem. Mas além de mim, vocês têm uns aos outros. Então vocês vão poder contar com a ajuda de uns dos outros, que é o mais importante, que eu preciso de vocês. Porque eu sou só um para uma equipe de X pessoas, certo? Daí você vai reunir todo mundo e vai falar com eles. Conversou com a galera, explicou para todo mundo que você vai começar a fazer isso, que vai ser mais difícil, que eles não vão conseguir ter o apoio de você 100% do tempo, porque você tem outras atividades. Deixou claro para eles que você vai apoiar, mas que você vai tirar eles da zona de conforto. Você vai para a parte 2. Que é mostrar onde vocês estão e para onde vocês vão. E aí, você vai colocar um prazo, que é a parte 3. Muito importante, vai acompanhar. Falta 90 dias pra gente bater X resultado. E aí, você vai marcando no quadro, faz uma gestão à vista, põe os destaques, sabe? Vai colocando ali a evolução do seu resultado. E aí você vai medir. Se o seu resultado pior é o de absenteísmo, se o seu resultado pior é o seu indicador que mais te remunera, você vai focar nele, entendeu? E aí vai envolver toda a equipe para que você consiga atingir esse resultado, combinado? E aí você vai avaliando essa evolução junto com a sua equipe
semana a semana, dia contra dia. A gestão à vista é o mais eficiente, porque todo mundo passa lá e vê, entenderam? E aí, com o passar do tempo, você vai mostrando para as pessoas que isso é importante e elas vão tomando ciência de que o trabalho delas faz a diferença, que o que elas estão fazendo está dando resultado. E aí a equipe vai tomando pertencimento daquele resultado aos poucos, devagar, mas vai dar certo, dentro do prazo que você estabeleceu. E aí você, por fim, vai reconhecer cada pequena melhora. Então, se você tinha um resultado que estava lá 10% e você evoluiu esse resultado para 50%, você evoluiu 40% numa janela de um mês. Se você não tinha essa evolução tão rápida antes, você vai reconhecer a equipe. Vem cá, equipe. Galera, parabéns, tivemos um mega resultado, foi muito bom, agora a gente já tá aqui, a gente vai passar para cá. Não faça, muito importante, de coisa que as pessoas cometem, viu? Não faça metas absurdas. Se você sabe que seu time não é capaz de fazer isso em tão curto prazo, não faz, porque isso é um tiro no pé. Você vai fazer metas, estabelecer metas que você consegue, que seu time consegue dentro daquele prazo. Também não dá moleza pra galera, né? Você não vai evoluir 1% no mês, a não ser que isso seja muito difícil. Mas se você é capaz, se o seu time é capaz de evoluir 10, 15%, você coloca o que ele é capaz de evoluir. Você só não coloca que para ele evoluir 50% se o que ele evolui por mês é 10, 15%. Entenderam? Então, voltando aqui o passo a passo. Você vai explicar para o pessoal que vai ter as mudanças. Depois, você vai dizer de onde vocês estão e para onde vocês vão. Depois, você vai estabelecer um prazo para essas mudanças. Depois que você estabelecer um prazo, você vai fazer um quadro de gestão à vista, fazer o acompanhamento disso diário ou semanal, com esses indicadores que estão piores. E no fim, você vai fazer o reconhecimento desses indicadores para a galera, do que melhorou e o que não melhorou. Importante, se o seu indicador não está melhorando, você tem que corrigir a rota para identificar onde você está errando. Óbvio, você entende do seu negócio muito mais do que eu. Então, isso que eu tô te dizendo é uma ferramenta para você perceber o que você pode melhorar e a forma de fazer isso. Mas aí dentro do seu negócio, do seu recurso, você que vai saber o que vai ser melhor para você melhorar o seu absenteísmo, por exemplo. Mas eu já fiz vídeo sobre absenteísmo aqui no canal, hein? Combinado, galera? Um beijo, muito obrigada pela atenção de vocês e até mais!